irmãos presentes. É muito bom estar mais uma vez aqui reunidos, né? Mesmo que mensalmente, mas que esse louvor e essa adoração e esse momento da palavra também chegue até Ele, né? Como uma gratidão pela nossa vida e por tudo que a gente tem passado, né? Nesse ano de 2025. Já estamos indo, já caminhando para metade do ano, né? Passou do ano, né? E eu pensando no que eu ia falar, né? Nossa irmã colocou um louvor maravilhoso aí. Eu vou meditar um pouquinho na 2 Coríntios, tá? Versículo 4, capítulo 4, versículo 16. A minha versão talvez não seja igual a de vocês, mas acompanha aí. O meu título tá: O Desígnio e o Efeito das Aflições. Coube Deus falar um pouco para a mim, ao meu coração, e passar para as irmãs e para os irmãos. 4:16, certo? Isso, 4:16. Bem diferente. Tá. Cada um vai ter um subtópico aí, mais importante que a palavra seja a mesma, né? Então eu vou ler aqui na minha versão. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós mesmos, para nós, eterno peso da glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não vêm, porque as que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Amém? Amém. Então, irmãs, eu estava pensando assim, o que falar, né? E nesses tempos atuais, e que a gente tem muitas aflições, a gente se preocupa muito com o momento, com agora, né? O apóstolo Paulo veio falar para Coríntios, nessa época assim, né? Levando lá para a época que ele estava conduzindo, né? O povo de Deus, a igreja primitiva, eles estavam muito preocupados com o que estava por vir, porque eles estavam sendo perseguidos, né? Por falar a palavra de Deus. Muito mais perseguidos do que nós somos hoje. Que graças a Deus a gente vive num país onde a gente pode falar a palavra de Deus livremente. Onde o Estado é laico, né? Cada um tem a sua religião, professa a sua fé. Graças a Deus nós podemos andar na rua, carregar uma Bíblia debaixo do braço, ir para o nosso culto, cada uma irmã aqui tem a sua igreja. E estamos reunidos aqui no nome dele, não precisamos de se esconder em cavernas, em casas, como eram naquela época. E eles tinham perseguidos, eles tinham muito essa preocupação, né? Das coisas que, mas a gente não está vendo, a gente não vê solução, a gente não está vendo saída. E trazendo para o nosso tempo, muitas vezes a nossa preocupação não é mais de estar pregando o evangelho, mas a nossa preocupação é de viver esse evangelho, porque a gente não consegue viver esse evangelho por causa que a nossa carne, né, o que ele está falando aqui, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, porque a gente se corrompe, porque nós somos pecadores, entendeu? Muitas vezes, o que a gente se corrompe? Muitas vezes a gente faz uma dívida que a gente não consegue pagar, aí o que acontece? Vem as preocupações, vem as tribulações, e a gente não consegue depositar nossa confiança no Senhor, que a gente vai conseguir pagar aquilo, que a gente vai conseguir quitar aquilo que a gente coisa. Mas por quê? A gente pecou, é um pecado então fazer dívida? Não, irmão, não é que é um pecado. Pecado é não pagar, né? Ficar devendo para quem se adquiriu a dívida. Mas também é pecado quando a gente não coloca a nossa confiança no Senhor e não faz a nossa parte também, né? Isso é um dos exemplos que eu estou dando. Quando a gente também está com uma pessoa doente, com um ente querido, que a gente está... aí fica naquela preocupação, mas como é que vai ser? Como é que vai ser o tratamento, né? Existem tantas doenças, infelizmente, que acometem, né? Eu tive pessoas da minha família que passaram por isso,
e aquela preocupação, eu vou morrer, vai morrer, como é que vai ser o tratamento e tudo mais, e a gente também não botar a nossa confiança, ou seja, porque o homem exterior está se corrompendo, a doença está consumindo, mas a gente tem que crer que o Senhor vai curar, que o Senhor vai trazer a cura, que o Senhor tudo pode, desde que nós cremos e coloquemos a nossa confiança nele, total nele. E também aqui trazendo para o contexto que ele fala no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, às vezes é uma coisa passageira, semanas ou meses, né? Não tem o peso da eterna glória, entendeu? Às vezes a gente, vamos fazer tal coisa, vai ser bom, vai ser prazeroso, mas aquilo dali vai acabar, vai demorar pouco tempo. Agora, a eterna glória do Pai, não. Será que vale a pena pra gente, né, refletir nessa tarde? Algumas vezes a gente faz algumas coisas erradas, é conduzido por outras pessoas, pelo agir da emoção, a fazer alguma coisa que pode tirar a nossa presença de Deus, né? A eterna glória. E para a gente crer também naquilo que não consegue ver. Às vezes a gente não consegue ver uma solução, a gente não consegue, né, matematicamente, por exemplo, vou falar uma coisa aqui, por exemplo, não existe a cura da AIDS, mas a gente já viu casos de pessoas com AIDS que foram curadas, entendeu? A ciência não explica, por quê? Porque é um milagre, porque é uma coisa de Deus, entendeu? Não é da natureza humana, a gente não consegue ver aquela... Há pouco tempo agora, né, nós passamos pelo Covid, e quantas pessoas estavam condenadas a morrer. Eu tive uma amiga minha que ficou internada, entubada 6 meses no hospital. Então, assim, a família já estava até se preparando. Um dia eu quero que ela venha aqui, ela sempre fala que vai vir, ela também se chama Aline, que ela ficou com aquela traqueostomia, desaprendeu a andar, teve que voltar a andar, e o marido dela o tempo todo do lado dela, naqueles meses todos. É uma coisa que você não vê o milagre que vai acontecer. Você não vê, você não crê. É o que ele está falando aqui. Muitas vezes a gente não vê, mas a gente tem que continuar colocando a nossa confiança no Senhor, de tudo que a gente planeja e almeja na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo, né, para essa comunidade, ele exorta essas palavras que eu quero deixar aqui para as irmãs também, como uma orientação, né? Cada um dentro da sua realidade tem as suas mazelas, as suas necessidades, os seus erros, os seus acertos, mas que a gente tenha sempre o coração aberto para pedir: Senhor, eu me arrependo de tal coisa, me perdoa o que aconteceu, mas eu estou entregando, Senhor, a minha vida, o meu corpo corruptível, a minha alma, na sua presença, Senhor, crendo na sua misericórdia que o Senhor vai nos liberar, tanto para a nossa vida aqui, como para a glória, né? Porque a gente não sabe quando que ele vai vir. Esteja preparado, igual as noivas, né? Estejam preparados. O azeite, ele não pode parar. O que é o azeite? É a fé, é a palavra, é se alimentar, é estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Se reunir na presença dele, congregar, não esquecer de divulgar a palavra para o irmão. Às vezes a gente está numa academia, né? Como a nossa amiga Aline, às vezes a gente está no trabalho, às vezes a gente está no ônibus, numa condução, no metrô. Está sempre falando da palavra dele e preparando. Ele há de vir, gente, ele há de chegar. A gente não sabe a hora. Estejamos preparados, estejamos sentinelas, estejamos entregues, não pelo nosso corpo corruptível, mas pela nossa alma entregue verdadeiramente a Deus, tá bom? Essa é a palavra que eu deixo para vocês, e que a gente tenha um restante de mês abençoado. Até o próximo encontro, que o Senhor nos proteja sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.